Cananeia. Amém, queridos? Evangelho de Mateus, capítulo 15, a partir do seu verso de número 21 em diante, nós faremos menção. Você que tem a sua Bíblia Sagrada, abra comigo, leamos em nome de Jesus, amém? Glória! Saindo dali, Jesus foi para a região de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que tinha vindo daqueles lados, clamava, e eu quero que você guarde isso, clamava: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim, a minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, disseram: mande-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado, senão as ovelhas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, me ajuda. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorros, ou em outras traduções, aos cães. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, grande é a tua fé, que seja feito como você quer. Em outras traduções, como você pediu. E desde aquele momento a sua filha ficou curada, ou sã, em nome de Jesus. Amém, queridos? Você pode glorificar ao Senhor, aleluia, por essa palavra nessa noite? Toma teu assento, exaltando e glorificando o nome do Eterno, porque desde a hora que eu coloquei os meus pés dentro desta casa, eu pude sentir, aleluia, e contemplar a grandeza do nosso Deus. Queridos, nós estamos diante de um texto muito conhecido. Talvez você nunca tenha lido, mas você já ouviu falar da mulher cananeia. E quando eu estava lendo esse texto, a qual o Senhor colocou ao meu coração para expressar nessa noite, eu vi grandes coisas que aconteceu por meio desta mulher e por meio deste diálogo. Queridos, vale a pena entender, aleluia, que essa mulher não era uma mulher judia. Essa mulher não era uma mulher, aleluia, do arraial do povo do Senhor. E é por isso que ele vai falar, aleluia, de uma maneira meio pesada com ela, mas nós vamos entender nessa noite. É bem verdade que a palavra do Senhor vai nos dizer que no capítulo 14, louvado seja o nome do Senhor, no seu versículo 34, Jesus está em Genezaré. E quando Jesus estava em Genezaré, a palavra do Senhor vai nos dizer no capítulo 14 que todo aquele povo é chamado, pastor Edivaldo, é colocado ali doentes, mudo, surdo, pessoas, aleluia, com deficiência, e todos foram colocados diante do Senhor, porque uma coisa é quando Jesus chega, há uma mudança, há uma cura, há uma libertação da parte de Jesus para as nossas vidas. Ei! Cutuca o teu irmão que está aí do teu lado nessa noite. Ah, cutuca, eu só vou falar quando você cutucar. Cutuca aí, vai, pode ser com carinho. Aleluia. Jesus não anda sem propósito, igreja. Jesus estava em Genezaré porque ele sabia que ali existiam pessoas com dificuldades. A medicina naquele exato momento era difícil, era precária, não tinha muitos médicos, não se tinha muito entendimento, mas Jesus chegou com uma palavra de mudança e de restauração naquele lugar. Depois que Jesus sara
aleluia, até a Fenícia, Tiro a Sidom, que era uma cidade da Grécia. Essa mulher não tinha entendimento que os judeus tinham. Essa mulher não conhecia a Torá como o povo de Deus conhecia, pastora. E o que é a Torá? Os 5 primeiros livros da Bíblia. Era onde era passado de pai para filho, e a palavra do Senhor impregnada ao seu coração. Ei, essa mulher não era uma cristã. Essa mulher não era uma das nossas, Diaconisa Osana. Mas essa mulher, aleluia, ouviu falar que Jesus cura, salva e liberta. Quando Jesus sobe para a cidade de Sidom, de Tiro, onde essa mulher pertence, essa mulher vem ao encontro de Jesus, porque o problema batendo, aleluia, digo na sua casa, ou melhor dizendo, ela estava com problema. E qual era o problema, pastora? A sua filha estava terrivelmente endemoniada. Uma coisa é bem verdade: quando tudo vai bem, aleluia, o povo se esquece de adorar e exaltar o santo nome do Senhor. Mas baixa um problema dentro da casa para saber que ele faz. A mulher estava com uma filha terrivelmente endemoniada. O texto bíblico vai dizer, Bruna, que quando aquela mulher vem até o encontro de Jesus, aleluia, ela começa a falar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E ela continuava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela estava dizendo: eu não faço parte do que o Senhor veio buscar. Eu não faço parte dos quais o Senhor veio restaurar. Porque Jesus veio, aleluia, para poder trazer de volta as ovelhas perdidas da casa do seu pai. Mas ela diz: eu sei que tu és o Messias, que todo o povo espera. Eu sei, eu já ouvi falar no teu nome que tu salva, cura e liberta. Então a palavra do Senhor vai dizer que essa mulher vem clamando, gritando. E é por isso que eu falei para você guardar a palavra clamar, que significa gritar. Aleluia. Talvez você chegou aqui nessa noite com um problema terrível na tua casa. Talvez você saiu, aleluia, de algum ambiente e algumas coisas não estão se encaixando. Algumas coisas não têm andado como você arquitetou. Mas a palavra de Deus para mim e para a tua vida nessa noite é: tu vai ficar calado ou tu vai clamar. Tu vai permitir a situação ou tu vai clamar? Olha para cá e não perde o foco. Você sabia que quando Deus permite uma situação na minha e na tua vida diversa, é Ele dizendo para mim e para você: você não acredita em você mesmo, mas eu te chamei, eu garanto, eu te levanto para fazer a diferença no meio dos teus. O problema estava em sua casa, o Pedro Leonardo. A filha endemoniada. A mulher vai dizer terrivelmente endemoniada. E isso me chamou a atenção. Por quê, pastora? Porque perante a Bíblia, o diabo não pode agir sem uma brecha. O diabo não pode entrar sem uma legalidade. Pastora, e qual será a
Grécia. Tiro era uma cidade da Grécia. E na Grécia não se ouvia falar em Jesus. Na Grécia era deuses gregos. Deus do sol, Deus da lua, Deus do sapato, Deus da chave. Aleluia. E eu vou entender que quando esse povo está adorando o santo nome do Senhor, é uma brecha aberta para que o diabo pudesse atacar. Mas trazendo para os dias atuais, essa brecha pode ser uma mentira. Essa brecha pode ser, aleluia, lascívia. Essa brecha, aleluia, pode ser um afastamento da presença do teu Deus. E o diabo, sendo espírito, ele não pede como Deus, ele não bate a porta pedindo para fazer morada. Ele entra e acaba com a casa, acaba com os sonhos, acaba com o projeto, porque ele veio para destruição. Sem ter o que fazer, diga comigo, sem ter o que fazer. Ah, vocês estão muito tristes, sem ter o que fazer. Sem ter para onde ir. Sem ter, aleluia, onde buscar. Essa mulher vai, aleluia, aonde ela ouviu. Se a Bíblia está dizendo que no capítulo 14, Jesus está em Genezaré, curando e libertando, então quer dizer que a notícia já chegou em Sidom. Essa mulher ouviu, aleluia, e foi em busca de Jesus. E o texto vai dizer que ela vem clamando todo o tempo, a ponto dos discípulos de Jesus dizerem: despede logo ela, faz logo o que ela está pedindo, Senhor. E eu quero falar algo a respeito disso aqui, que o Espírito colocou no meu coração. Já reparou que os discípulos de Jesus não estavam preocupados com a dor da mulher? Os discípulos de Jesus não estavam preocupados com a dor de uma mãe que clamava por uma filha. O texto é claro e vai dizer que eles diziam: Senhor, essa mulher vem gritando de lá até aqui, faz logo o que ela quer e despede. Eles queriam se livrar. E é aqui que eu quero dizer: se tem crente nessa noite, aleluia, que tem visto o sofrimento, a dor de alguém e não tem se compadecido dele, me permita dizer nessa noite: tu está morto espiritualmente. Aleluia, porque nós precisamos ter empatia uns com os outros. Os discípulos queriam apenas se livrar, mas o texto bíblico está dizendo para mim e para você que essa mulher não parou de clamar, não parou de gritar. E eu fiquei pensando: Senhor, se é no século 21, essa mulher teria voltado para casa frustrada e dizendo que buscar o teu santo nome é um engano, porque ela estava, aleluia, ferida, ela estava batida, ela estava cansada, ela já não sabia mais o que fazer. E quando ela procura o Senhor, o texto vai dizer que ela não diz palavra alguma. E para nós, não dizer palavra alguma é uma ofensa. Ele me ignorou. Ela não ouviu o que eu falei com ele ou com ela. Mas fala para esse irmão que está do teu lado: quem é que precisa de ajuda? Fala. Quem é que precisa de socorro? Quem é que precisa do aleluia? Que o Senhor faça algo na minha e na tua vida. Somos nós, igreja. A mulher não tinha para onde ir.
libertasse a tua filha. Somente, aleluia, a palavra do Senhor para libertar. Os discípulos, aleluia, ainda são insensatos. Ainda não se preocupava com o seu irmão, independente de ser de judeu ou não. Aleluia, era alguém que clamava, era alguém que gritava, era alguém que pedia ajuda. E o Senhor estava calado, porque aqui é uma terra, pastor Edinaldo, que o silêncio do Senhor não significa que Ele não te ouve. A mulher está clamando próximo de Jesus. A Bíblia diz que ele não disse palavra nenhuma. Mas a pergunta que fica é, diaconisa Jane, ele estava ou não ouvindo? Estava. Ele estava ouvindo. Mas ele queria despertar algo. Ele queria ensinar, porque Jesus é mestre. Jesus estava mostrando, aleluia, que quando ele veio para resgatar as ovelhas perdidas de Israel, ele já sabia que o seu povo iria trair, não queria ele por perto. E é onde, aleluia, o mesmo tempo viajou de cima a baixo, aonde eu e você temos oportunidade de clamar. A mulher continuou e os discípulos não estão nem aí. Ele está preocupado com a reputação. Eu estou com o mestre, o que ela está sentindo é um problema pessoal dela. Não é assim? É um problema pessoal dele. E Jesus está em silêncio. Aí a conversa de Jesus com essa mulher, depois que os discípulos chamam a atenção dele, mestre, dá logo que essa mulher quer, manda ela embora em nome de Jesus, para ela parar de gritar, de fazer alvoroço em nosso meio. Jesus vai falar uma palavra de Apolisosana tão espiritual, que nós precisamos nesses últimos dias ter maturidade. Uma igreja, aleluia, que não consegue mais ouvir a palavra, aleluia, que liberta. Jesus parecia estar sendo áspero com ela, mas Jesus falou do modo que os judeus falavam. Jesus vai olhar para ela e vai dizer: não é lícito, mulher, que eu tire da boca dos meus filhos para alimentar cães. Aleluia. E eu estudando, eu vi que esse era o modo, queridos, que os judeus, aleluia, se referia a qualquer outro povo a não ser um judeu. Sabe o que acontece nesses últimos dias no meio da igreja do século 21? Se achamos melhor do que qualquer outro, quando tem muita gente lá fora que não conhece a palavra, mas tem coração aberto para entender o evangelho. Ei! Os de casa se ofendem, mas os de fora estão dispostos a ser libertos. Não é a pastora Juliana que está dizendo, é a palavra. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade, pastora? É Jesus. Ele é o caminho e a vida para a tua vida. Jesus vai falar de um modo que os discípulos entendam que ele é justo. Porque se Jesus vem com o propósito de libertar, aleluia, de trazer para perto as ovelhas perdidas da casa do seu pai, que era Israel, se Jesus vacilasse um pouquinho, quem estava com ele incriminaria. Eu vou repetir isso aqui para você entender. Se Jesus errasse um pouquinho, pastor Edivaldo, o povo, os discípulos que estavam com ele, iriam usar contra ele. Então Jesus vai usar uma linguagem que é falada dentro de Israel. Ele vai dizer: não é lícito, mulher, que eu tire da boca dos meus filhos e dê para os cães. Porque era assim que eles se achavam melhores do que qualquer outro, do que os samaritanos, do que os assírios, do que qualquer outro.
filha. Você não sabe, aleluia, qual a posição que nós nos humilhamos quando precisamos de um socorro imediato. Jesus falou para ela que não era lícito, e ela disse: então deixa eu comer das migalhas que caem na mesa dos meus filhos. Glória a Deus. Eu sinto a graça dele na igreja. Logo após ela vai dizer: Senhor, socorre, ajuda-me, Senhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Então Jesus olhou para aquela mulher e falou para ela: grande é a tua fé, mulher. Vai e que aconteça conforme você me pediu. Verso de número 28 vai dizer: e desde aquele momento a sua filha ficou sã. Deixa eu falar algo para a amada igreja nessa noite. Sabe por que tem misericórdia que não tem chegado à tua casa? Sabe por que tem bênção, aleluia, que não tem concluído na tua vida? Porque talvez, aleluia, nós olhamos para nós, meu querido, eu sou humana também, eu falho. Você está pensando que é fácil para mim reconhecer? Eu tenho também as minhas limitações. Mas quando o Senhor nos coloca num momento tão adverso da nossa vida, já não é mais o eu, já é o que eu preciso. Eu meditando nessa palavra, eu vi o desespero dessa mãe, porque os discípulos falam para mandar ela embora. Jesus não dá ouvido de primeira. Ela anda, ela percorre um outro caminho, mas ela está importunando, ela está pedindo, porque realmente essa mulher já não tem mais o que fazer. Tem coisa na minha, na tua vida acontecendo, porque o orgulho está batendo na porta e você está se achando suficiente demais. Você está se achando único ou única demais. E o Senhor está dizendo: se for para te quebrar, eu permito. Não é para te matar, é para te moldar, é para te fazer crescer, é para te fazer casa, unção, conhecimento, libertação. Da parte do Senhor para a tua vida. A Bíblia vai dizer que Naamã, aleluia, que era chefe do exército, um homem orgulhoso, estava leproso. A menina que trabalha na casa de Naamã, ela fala que tem um homem em Samaria, um profeta, que pode o ajudar. Quando Naamã chega na casa do profeta Eliseu, ele imagina que por ele ter condição, o profeta vai chegar e vai beijar os seus pés. Ele imagina que por ele ter ouro e prata, o profeta vai chegar e vai colocar ele dentro do seu aposento. Mas deixa eu falar algo para mim, para a tua vida nessa noite. Profeta que é profeta não se vende, não se corrompe, não se barganha, porque nós entendemos que não temos nada, tudo pertence a Ele e é tudo da misericórdia dele. Olha que interessante. Naamã tem condição. Imagina como que o profeta tem que tratar ele. Porque na casa dele, os seus criados fazem o que ele quer. Mas o profeta de Deus faz o que o Senhor manda. Eliseu não está nem lá fora, Bruno. Eliseu só fala: se manda ele se banhar 7 vezes no Jordão. Naamã vai olhar e vai dizer o quê? Eu vou me banhar no Jordão? Um homem de reputação, um homem a
esperando. Aleluia. Porque antes de Deus te honrar, levanta a tua mão, porque eu quero profetizar nessa noite. Antes de Deus te honrar a tua casa, o teu ministério, essa soberba tem que cair por terra, essa arrogância tem que cair por terra. Porque se Deus te colocar aonde Ele te quer, desse jeito, a queda é muito feia. Ei, não existe super-homem nem super-mulher. Somos todos limitados e dependentes da presença e da graça que vem até nós todos os dias, como foi cantado aqui nessa noite. É reconhecendo diante do Senhor, para que Ele possa fazer o que Ele quer na tua vida. Senhor, eu não entendo ainda os teus caminhos. Eu não sei o que o Senhor tem reservado para a minha vida, mas seja humilde em perguntar: me ajuda, me socorre, me direciona. Eu não consigo quebrar esse orgulho, mas me ajuda, Senhor, porque eu sou dependente do Senhor. Queridos, a maneira que uma mãe desesperada chega até Jesus não comove ele. Vocês repararam? A dor que aquela mulher estava sentindo, o Senhor sabia. Mas quando ela se humilha diante da sua presença, dizendo para dar, aleluia, as migalhas que caem da mesa dos seus filhos, para que ela possa ter um pouco dessa graça, Jesus vai olhar para ele e vai dizer: mulher, que festa, que abala a minha estrutura de pai. Eu não vim para vocês e ainda não é chegada a hora de dar a graça para vocês. Mas a maneira que tu me abordou, mulher, quebrou as minhas pernas, deslacerou meu coração. Ei, Ministério Idemba e todos vocês aí do outro lado que me ouvem nessa noite, a igreja desses últimos dias tem perdido o aquebrantamento. A igreja desses últimos dias tem perdido o que é se humilhar diante do Senhor. A igreja já não se aquebranta mais, já não consegue mais pedir perdão ao Senhor pelas suas falhas e pelos seus erros, porque nós estamos se achando únicos e suficientes. Mas deixa eu te falar algo nessa noite: enquanto você não se quebrar, não se humilhar, aleluia, Ele só vai olhar para você. É culto da promessa. Enquanto as pessoas esperam por uma promessa, eu espero a minha há 20 anos e continuo esperando. E todas as vezes que eu quero parar, Fabiana, 20 anos, não é 20 dias não, viu, igreja? É 20 anos. Todas as vezes que eu olho para o pastor Edivaldo e falo assim: eu cansei, eu não quero mais nada. Aí vem a palavra: oh meu Deus, no meu coração, tu lembra de Josué? Tu lembra de Caleb? Tu tá com 20 anos querendo paralisar, ele esperou 45 anos e o seu coração não se desfaleceu. Aleluia! Se você quiser paralisar, é com você mesmo, mas eu garanto que a promessa ainda está de pé. Aleluia! Ele vai nos elevar a níveis que nós não vamos entender. Ele vai permitir coisas que nós não vamos entender. Mas o recado de Deus para a tua vida nessa noite é: quebra esse orgulho e se coloca aonde o Senhor te quer. Comove o coração do Senhor. Talvez essa bênção não dependa mais de Deus,
Bíblia vai dizer que é necessário Jesus passar por Samaria. Jesus despede os discípulos e vai até o poço de Jacó. Você já conhece essa história? Quando Jesus está lá ao meio-dia, uma mulher chega com um cântaro na mão. Jesus começa a dialogar e não é diferente dessa mulher, aleluia, cananeia. Jesus começa a interrogar: você pode me dar um pouco de água? A mulher: como pode um judeu me pedir água? Porque um judeu não se dão para os samaritanos, e o Senhor só criando laços. Mas uma coisa me chamou a atenção, porque a mulher samaritana, ela só fala a verdade quando é indagada. Guarde isso aqui na tábua do teu coração. Não deixa nada tirar o teu foco nessa noite. A mulher samaritana só fala a verdade, meu Leonardo, quando ela é interrogada. Mulher, cadê o teu marido? Aí ela vai dizer: eu não tenho marido. Aí Jesus: ó, é verdade. Tu tivesse 4 e tu agora, e esse que tu tem agora também não é teu. A mulher vai dizer: eu vejo que tu é profeta. Pensando que Jesus não sabia o que estava fazendo. Aquele encontro foi marcado por ele. Ele queria uma transformação total. Mas não tem como a igreja elevar o nível com a mesma maneira de viver. É necessário ter transformação de mente para que Deus habite, trabalhe, capacite e eleve. Foi Jesus que marcou o encontro, Camila, com aquela mulher. Ela fala a verdade? É uma coisa boa? É. Mas ela fala porque foi interrogada. Agora, essa mulher cananeia, não. Quando ela começa a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ela não espera Jesus parar para perguntar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Ei, tem problema acontecendo na tua casa. Tem problema acontecendo na tua vida conjugal. Tem problema acontecendo na tua saúde emocional. Tem problema acontecendo dentro do teu trabalho. E você está fingindo que está tudo bem. Por que, pastora? Porque é difícil reconhecer que nós precisamos de Ele. Ei, até dentro do nosso quarto, quando nós fechamos a porta, é difícil ou não é confessar para Ele: Senhor, eu sou falha, eu peco tanto, Senhor, eu não sei o que o Senhor viu em mim, queridos. Vem um constrangimento tão grande, como se Ele estivesse ali e Ele está, que você fica sem graça. Ei, mas diante da presença do Senhor, Ele não te acusa, Ele te ouve, Ele te instrui e faz algo novo dentro de você. Não podemos ser igreja, aleluia, inchada. Não podemos ser igreja fingida. Não podemos ser igreja, aleluia, que copia as outras. Porque o que Deus tem conosco é especial. E eu não estou dizendo isso no ministério e dentro da igreja. Todos aqueles que acreditam no Senhor e reconhecem como Filho do Todo-Poderoso. É tempo de olhar para dentro de nós. O Senhor está permitindo o vento, a assolação, e Ele está perguntando: até quando tu vai se manter aí? Porque tu não confessa para mim? Eu quero te ajudar. Mas para isso acontecer é necessário quebrar esse elo.
estou terminando. Outra coisa me chama muita atenção dentro dessa palavra é que essa mulher não se cansou de clamar. E quando eu estava estudando na minha casa, capítulo 25 de Mateus vai falar das 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas ou nécias. Eu não sei qual é a forma que está na tua Bíblia. A palavra do Senhor vai dizer que houve-se um clamor ou um grito, dizendo: aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. E aqui eu finalizo, igreja. Pastor, o que tem a ver uma coisa com a outra? Você vai entender. Ouviu-se um grito ou um clamor dizendo: aí vem o noivo, sai-lhes ao encontro. Nós começamos essa ministração dizendo que o problema dessa mulher trouxe até o Senhor. A pergunta que eu faço para a igreja, e não precisa me responder, é você e Deus. Será que a igreja está no grupo das 5 prudentes que, quando ouviu o grito que o noivo vinha, estava preparado e coração alegre para entrar com ele junto da boda? Ou será que a igreja está dentro do grupo das loucas, das inércias, que deixou para se preparar quando não tinha mais jeito? Ouve-se um grito de clamor: aí vem o noivo. Eu não sei, não é o teu problema, a tua dificuldade, mas a pergunta que eu te faço nessa noite é: tu vai ficar esperando acontecer o pior para clamar, ou tu vai se colocar na brecha para fazer a vontade do teu Deus? Queridos, é Bíblia. Nada do que eu falei aqui é meu. Ei, tem gente que só vai deixar para clamar quando não tiver mais jeito. Mas o Senhor está chamando a minha e a tua atenção. É tempo de clamar. A Bíblia diz: o que é impossível para o homem é possível para Deus. Está difícil para você, está doendo, está embaçado, está complicado. Então chama Jesus para comandar o teu barco, para comandar a tua vida. Queridos, é tempo de clamar a quem pode nos ajudar. Pastor Edivaldo e pastora Juliana não pode muita coisa não, a não ser dobrar o nosso joelho e pedir ao Senhor que tenha misericórdia. Mas nós somos bem sinceros também, porque oramos com unidade, com um pensamento e com uma solidação. Senhor, nós oramos, mas se é da tua vontade tratar, faz conforme o teu querer, porque não somos melhores do que o nosso Deus. Ei, deserto não é para matar crente, igreja. Deserto é para forjar caráter. Deserto é você depender apenas dele e ele mostrar tudo que ele é para você. Deserto é para te conduzir a lugares maiores, a patentes maiores. Por isso, nessa noite, não tenha vergonha de clamar. Fala para ele aonde está doendo, aonde está, aleluia. O que você não consegue fazer, às vezes é a libertação do teu marido. Tantos anos na igreja e nada acontece. E o Senhor está dizendo: clama a mim. Glória a Deus. A igreja pode glorificar o santo nome do Senhor. A igreja pode receber uma palavra da parte do Senhor. O tempo é agora, igreja. Talvez não haja outro. Essa é a noite que o Senhor nos reservou para mostrar como chega perante Ele. Não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma, é se humilhando e reconhecendo que Ele é o Deus supremo das nossas vidas. A igreja glorifica o Senhor com as palmas. Eu agradeço a minha oportunidade
Em nome de Jesus.